Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. E hoje, nosso programa TCM Notícias, como você pode perceber, telespectador, nós estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, Benedito Torres, que recebeu uma comenda aqui do TCM, mérito municipalista. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer muito grande estar aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, onde eu tenho muitos amigos, onde o Ministério Público tem uma parceria muito forte no trabalho de combate à corrupção, que acontece em todo o estado de Goiás. Procurador, eu gostaria de iniciar esse papo nosso. Essa homenagem que o senhor recebeu aqui, a comenda nesta manhã do Tribunal de Contas dos Municípios, unanimidade aqui pelos conselheiros, os procuradores também aqui do Ministério Público de Contas, pelo trabalho relevante do senhor em todo o estado de Goiás. O senhor foi promotor, tem mais de 27 anos no Ministério Público. O que representa para o senhor esta homenagem hoje do poder da instituição TCM? Bom, 28 anos de Ministério Público eu completei no dia 13 de agosto, né? Ingressei em 1990 no Ministério Público e tive a oportunidade de trabalhar em várias partes do estado de Goiás. E isso aí me deu a oportunidade de conhecer bem o estado, de conhecer as dificuldades do estado, né? E hoje receber essa comenda do Tribunal de Contas dos Municípios, para mim é uma coisa muito importante, muito relevante. Primeiro, pela instituição que é o Tribunal de Contas, a respeitabilidade, o trabalho que esse tribunal tem feito a nível de estado. O estado de Goiás hoje, com certeza, em decorrência do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, ele está muito à frente dos outros estados no Brasil, com relação à fiscalização, com relação à orientação dos gestores públicos dos municípios. E isso aí impede muitas vezes que haja corrupção, que haja o desperdício, ou seja, a orientação e o trabalho que o Tribunal de Contas faz para o estado de Goiás é importante, à medida que a própria Constituição determina lá no seu artigo 37, né? Analisarmos as questões da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Isso aí o Tribunal de Contas faz com muita eficácia. Então o resultado tem sido muito positivo. Procurador, o senhor, como o senhor disse aí, já mencionou algumas cidades que o senhor esteve atuando nesses 28 anos de profissão. Eu ressalto aqui Joviânia, Morrinhos, Goiatuba, Pontalina, Cristalina, Itaberaí, regiões distantes, diferentes, com realidades, claro, também semelhantes. O senhor vê que hoje, nas condições que nós temos, a sociedade tem evoluído, o Ministério Público tem evoluído, os poderes têm evoluído, e o que falta para que atenda cada vez melhor o cidadão, que também é o foco do Tribunal de Contas dos Municípios, do nosso programa TCM Notícias, para abrir as portas cada vez mais para você, telespectador do nosso programa, que sempre nos acompanha aqui e sabe que o cidadão é que banca todos os poderes. Bom, se nós analisarmos o estado de Goiás há 28 anos atrás e hoje, com certeza eu poderia dizer para você que há 28 anos atrás nós teríamos um Fusca, hoje nós temos uma Ferrari, né? E na concepção também do cidadão, da sociedade, em cobrar, em reivindicar e querer cada vez melhor qualidade de vida? A estrutura que foi criada nesses quase 30 anos é uma coisa assim completamente transformadora, né? A tecnologia avançou, né, em todos os sentidos. Quando que a gente pensava 30 anos atrás que nós teríamos um telefone celular, né? Que hoje nós temos essa forma de comunicação, né? Claro. As mídias sociais, a cobrança da sociedade e essa cobrança da sociedade vem justamente a partir do momento do aparelhamento das instituições. Hoje o Tribunal de Contas em relação a 28 anos atrás, é muito bem aparelhado. É claro que tem que avançar muito, mas já melhorou muito. O Ministério Público também nem se fala. Eu me lembro que antigamente
Quando nós chegávamos na comarca, nós muitas vezes não se falava em computador, não. Eu estou dizendo máquina de datilografia para que nós pudéssemos então fazer os nossos pareceres. Ou seja, nem cada isso vez tinha, mais empilhados, né? E situações muito difíceis, né? Muitas situações. Enfim, nós avançamos muito com relação a isso. Agora, a Constituição de 1988, com relação ao Ministério Público, trouxe avanços extraordinários, né? A gente ficava mais vinculado à questão criminal, tudo, e hoje eu vejo o Ministério Público um defensor muito forte da sociedade. Então, quando eu falei no meu discurso ali, a defesa de um Ministério Público Social, é porque eu acredito que todas as nossas ações que nós fizermos aqui, ela tem que ter um impacto lá na ponta, no cidadão, no mais humilde, no mais necessitado. É aquele cidadão que não tem medicamento, aquele cidadão que não tem uma UTI para levar seu filho quando necessitar, é aquele que não tem uma educação de qualidade. E hoje Goiás avançou muito, inclusive no IDEB. E eu fiz essa pergunta, logicamente nós estamos aqui no momento de buscar a história do Procurador-Geral de Justiça, porque é a homenagem a ele pelo trabalho municipalista. Citei aqui as cidades onde ele atuou, quer dizer, bem próximo ao cidadão, que o mais importante de tudo é não ser só o procurador, que já mas aquele que esteve na base lá dos municípios, por isso que a comenda que é municipalista, por esse trabalho que o senhor conviveu lá com as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que acreditam nos poderes ainda, que tem muita gente que acredita nos poderes e precisa acreditar cada vez mais, né? O Tribunal e o Ministério Público têm feito parcerias significativas, né? Inclusive de troca de dados. Isso tem facilitado o trabalho? Muito. A transparência, o trabalho, os dados. Nós temos parceria com o Tribunal de Contas do município. O Tribunal passa essas informações, né, a base de dados do Tribunal para o Ministério Público. Isso tem facilitado as ações, as proposições das ações por parte do promotor de justiça. Ao invés dele ficar aí correndo atrás, buscando, investigando, o Tribunal de Contas já passa para ele essas informações, o que tem feito com que o Ministério Público, então, principalmente do Estado de Goiás, ande na frente dos demais Ministérios Públicos do Brasil. Porque não é em todo lugar no Brasil que tem um Tribunal de Contas dos municípios, em alguns estados. E isso é um facilitador muito grande. É uma parceria importantíssima, porque é uma parceria técnica, altamente técnica, de pessoas capacitadas que levam essas informações para que o Ministério Público, então, possa desempenhar esse papel. Então, o Tribunal de Contas hoje é um grande parceiro do Ministério Público do Estado de Goiás. E o Tribunal de Contas, ele é essencial para a construção desse Estado democrático que nós esperamos. Procurador, eu vou pedir licença para o senhor, nós vamos fazer um convite para os prefeitos e vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais informações aqui para você, com essa entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres. Fique ligado, mas acompanhe aí esse convite que nós temos para fazer a você, prefeito. Atenção, prefeito! O Tribunal de Contas dos Municípios convida você para participar do encerramento do 8º Encontro Regional em Goiânia, no dia 14 deste mês, a partir das 7 da manhã na ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Sua presença é muito importante. Venha e traga sua equipe. Teremos a participação de palestrantes de renome nacional, como o advogado Luiz Cláudio Alemã, o jornalista e professor Clóvis de Barros Filho e a ministra do STJ, Laurita Vaz. Durante o encontro, haverá o lançamento do livro O Processo de Contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Encerramento do 8º Encontro Regional do TCM-GO, 14 de setembro, a partir das 7 da manhã na ASMEGO em Goiânia. Inscrições www.tcm.go.gov.br. TCM, inovação a serviço da sociedade.
Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias, toda semana aqui na sua TV Assembleia, trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios, aproximando cada vez mais os conselheiros, os procuradores, os auditores da sociedade, abrindo as portas do TCM para você, telespectador. E como você tem nos acompanhado, hoje nós estamos entrevistando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, Benedito Torres, que veio receber aqui uma comenda municipalista do TCM, uma homenagem do Tribunal de Contas dos Municípios ao trabalho do Ministério Público e do Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres. Procurador, nós falamos no bloco anterior dessa integração do Ministério Público com o TCM, da história do senhor enquanto promotor, 28 anos no Ministério Público, e essa história toda que é importante. Aqui, neste momento da entrega da comenda, uma coisa fica destacada, que é a preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios em orientar mais do que punir, ou seja, estar mais próximo às administrações. É também uma visão do Ministério Público? Sim, esse trabalho, inclusive, nós fizemos um evento conjunto, Tribunal de Contas do Município e Ministério Público, no sentido de chamar os prefeitos, que eles viessem até a Goiânia, né, no auditório, se não me engano, foi no auditório da CELG, e ali nós tivemos a oportunidade de orientar os prefeitos como devem proceder com relação a essa situação toda, principalmente da prestação de contas. Qual que é o nosso objetivo? Existem duas situações. A maioria, com certeza, dos prefeitos são pessoas dignas, honradas, e eles merecem uma orientação, porque muitas vezes estão respondendo procedimentos e processos, muitas vezes por falta de orientação, né? Informação do próprio Ministério Público, informação do Tribunal de Contas dos Municípios. Então nós fizemos essa parceria, fizemos esse trabalho, levamos até os prefeitos e muitos deles levaram até os seus contadores para ter essas informações, porque uma coisa é aquele que está... aquela pessoa que ela está bem intencionada, quer fazer um grande trabalho e às vezes tem uns percalços às vezes falta orientação, uma coisa, e eu acho que nós temos que fazer isso. Agora, outra coisa é aquele que realmente vai dilapidar o patrimônio público, esse aí não, esse aí as durezas da lei para ele. Inclusive, exemplo da participação do Ministério Público e do TCM na orientação é aquele convênio que foi montado com a Aragoiânia na área de educação, né, o Ministério Público e o TCM, numa área extremamente fantástica e importante de desenvolvimento social e econômico, que é a educação. Sim, sim. E... você veja, a gente tem trabalhado muito nessa área da educação e o resultado aí que nós temos visto, inclusive, foi um resultado fantástico para o estado de Goiás, né? O Goiás agora foi colocado, o levantamento do Ministério da Educação colocou Goiás como primeiro lugar no IDEB. Significa que a educação de Goiás, quer dizer, ela não é aquilo que nós ainda pleiteamos, mas em relação ao Brasil, ela é a melhor do Brasil. E isso é muito importante para o estado de Goiás. É sinal que esse trabalho todo que vai sendo feito, né, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo Executivo, na área da educação, parece que não tem outro caminho para o desenvolvimento do país, é um investimento básico da educação, é isso que o Ministério Público tem feito, que nós estamos observando, o Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive o TCM vai lançar um aplicativo que as pessoas vão poder, no interior, entrar em contato com o TCM para dizer o que está acontecendo na cidade em relação à educação, posteriormente à saúde. E o Ministério Público, na verdade, nós atuamos em todas as áreas. Hoje nós temos os nossos centros de apoio. Os centros de apoio são destinados justamente para analisar para que nós possamos, então, traçar essas políticas sociais e buscar solucionar as questões. Por exemplo, nós temos centro de apoio dos direitos humanos,
Centro de Apoio do Meio Ambiente, Centro de Apoio do Patrimônio Público, Centro de Apoio Criminal, Centro de Apoio da Saúde, da Educação, que eu já coloquei também, né? Enfim, nós temos vários centros de apoio e cada um desses centros de apoio traça as políticas, como que a gente vai tratar essa questão, né, nas áreas específicas. O objetivo é justamente atingir lá na ponta a sociedade. Por exemplo, nós temos um programa chamado Interação, que foi até citado aqui. Por isso o senhor trata de social? Justamente. MP social. Justamente, porque o programa Interação, qual que é a visão do programa Interação? Esse programa eu trouxe lá na minha primeira administração, no ano 2011, 2013, ele tem como objetivo o enfrentamento à questão das drogas. Como que é esse enfrentamento? Olha, é a junção dos organismos governamentais, não governamentais, ou seja, toda a sociedade como se fosse uma teia juntando para que nós pudéssemos fazer o combate junto com relação a essa questão das drogas. E esse programa Interação ele tem produzido muito efeito. De lá criou o GE de hoje, que trabalha essa questão do enfrentamento às drogas no estado de Goiás. E nós temos, na verdade, 3 frentes importantes: a educação, né, a saúde e também o enfrentamento à questão dos grandes traficantes, ou seja, a nossa inteligência funciona. Então a gente funciona como um todo. Eu só estou dando um exemplo, é um exemplo que eu estou dando com relação à questão, a essa situação. Por exemplo, semana passada nós lançamos o PLID, né, que das pessoas desaparecidas, a localização dessas pessoas desaparecidas. Se nós dermos conta de desvendar um caso desse, já valeu a pena, né? Esse PLID aí, que esse programa aí para localização e localizar essas pessoas, então, né? Nós temos, por exemplo, nós temos um programa, por exemplo, no nosso centro de apoio do consumidor, que nós vamos lançar agora, logo, de olho na bomba, justamente para que a gente saiba o que acontece, quais os preços estão sendo praticados com relação ao consumo de álcool, gasolina, diesel, ou seja, combustível em geral, para ver se está havendo abuso ou não. Que o Ministério Público, então, vai ter uma ferramenta nas mãos para que a gente possa encaminhar essa questão. Com certeza é um programa que vem de encontro com aquilo que a sociedade espera, né? O Ministério Público em ações importantes. O Ministério Público Social, lá no consumidor, atuando na área, por exemplo, da saúde, nós atuamos muito, lutando por quê? É questão de medicamentos sempre, é questão de hospitalar, né, principalmente com relação à questão de internação, UTI, não é? Enfim, atuando em várias frentes, né, com as políticas sociais, com esse objetivo, então, dessa atividade fim. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. Eu quero deixar um recado para o vereador, você que está nos assistindo, acompanhe este recado. Atenção, vereador! O Tribunal de Contas dos Municípios convida você para participar do encerramento do 8º Encontro Regional em Goiânia, no dia 14 deste mês, a partir das 7 da manhã na ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Sua presença é muito importante. Venha e traga a sua equipe. Teremos a participação de palestrantes de renome nacional, como o advogado Luiz Cláudio Alemã, o jornalista e professor Clóvis de Barros Filho e a ministra do STJ, Laurita Vaz. Durante o encontro, haverá o lançamento do livro O Processo de Contas no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Encerramento do 8º Encontro Regional do TCM-GO, 14 de setembro, a partir das 7 da manhã na ASMEGO, em Goiânia. Inscrições: www.tcm.gov.br. TCM, inovação a serviço da sociedade. É importante a sua participação, vereador, dos prefeitos também. Nós fizemos um recado aí para os prefeitos e vereadores deste evento que vai acontecer na próxima sexta-feira. E como você acompanhou a nossa entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, Benedito Torres, mais uma vez, um prazer ter entrevistado o senhor aqui, saber mais um pouco do Ministério Público, passar para a sociedade e esteja sempre aqui na oportunidade de poder entrar em contato conosco para divulgar as ações do TCM. Muito obrigado. Do Ministério Público, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer muito grande falar do Ministério Público, vir aqui no Tribunal de Contas, ser agraciado com essa medalha. É
é um prazer muito grande. Eu só tenho a agradecer aos conselheiros, aos membros do Ministério Público de Contas que compõem essa casa, agradecer a todos os servidores e agradecer a você que nos ouve nesse momento e levar essas informações que eu acho que é muito importante para um conhecimento maior desse trabalho que é feito no Ministério Público e Tribunal de Contas dos Municípios. Procurador, muito obrigado. E você que nos acompanhou, obrigado também pelo carinho, pela audiência. Fica aqui com as nossas redes para que você entre em contato com o TCM, participe, dê sua sugestão. Você que está aí na cidade, tem alguma reclamação com a administração, elogios também. Nós estamos aqui para abrir as portas para você, telespectador, para que você conheça sempre a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações para você. Até lá.